Olá, seja bem-vinda ao primeiro módulo do nosso curso Empreendendo Negócios Inovadores. Eu acho bom a gente começar a falar um pouquinho sobre as mudanças que têm acontecido no mundo nos últimos anos. Gente, nos últimos 50, 60 anos, o mundo mudou mais do que nos séculos anteriores todos. Mudou com uma velocidade muito grande. Se você pensar bem, até alguns anos atrás, nem tantos anos assim, a gente não tinha internet, celular, Facebook, mídias sociais, a gente não tinha nem celular. Então, as modificações que aconteceram no mundo nos últimos anos foram muito aceleradas, foram muito rápidas. E não é só no produto que a gente tem mudança também nos próprios serviços. Vocês sabem que hoje em dia existem muitos aplicativos de celular em que as pessoas trocam produtos e não necessariamente compram um produto. Por exemplo, tem um aplicativo, na verdade, em que você disponibiliza coisas que você tem em casa para vizinhos, para amigos. Por exemplo, furadeira. A gente compra uma furadeira e usa só durante 2 minutinhos para fazer o furo da parede, não é isso? Hoje em dia existem aplicativos em que você troca esse produto, várias pessoas usam esse mesmo produto. Então tem mudanças, não é só em alguma coisa palpável como o celular. Tem muitas mudanças também na maneira como a gente usa as coisas, usa todos esses produtos. Tem muita mudança também na maneira como a gente entrega o produto. Até um tempo atrás, não se tinha tanta entrega pela internet. Você comprava pela internet e hoje em dia a gente compra pela internet e rapidamente recebe em casa. Então tudo isso são grandes mudanças que vêm acontecendo no mundo ao longo dos últimos anos. Agora, se você pensar bem, a gente não pode ficar alheio a todas essas coisas que estão acontecendo, a todas essas inovações. Porque, de uma maneira ou de outra, essas inovações acabam interferindo na nossa vida, na maneira como nós produzimos, na maneira como nós vendemos, ou seja, interferem também no nosso produto. E é para falar um pouquinho de como é que essa inovação chega até você, o que ela significa, é que nós vamos dedicar agora esse primeiro módulo. Sabe, gente, antes da gente falar sobre inovação, eu queria falar um pouquinho para você o que acontece dentro da cabeça da gente quando a gente pensa em inovação. Eu vou contar uma história para vocês. Vocês conhecem o Mickey, não conhecem? Quem criou o Mickey foi uma pessoa chamada Walt Disney, que hoje em dia todo mundo já ouviu falar e conhece. Vocês sabiam que o Walt Disney, ele arranjou o primeiro emprego dele quando ele tinha 22 anos? E ele foi demitido porque o diretor do jornal onde ele trabalhava disse que ele não tinha muita criatividade. Interessante, né? Ele não tinha muita criatividade. E depois ele criou Mickey e diversos outros personagens. Ele mudou não é só a maneira como se vê o desenho animado, ele mudou toda a maneira como você tem um entretenimento. Mudou toda a maneira de você se divertir. Mudou muito. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque às vezes a pessoa acha que ter criatividade é uma coisa lá daquelas pessoas iluminadas, ou então que criatividade cai do céu. Hoje eu tive uma ideia maravilhosa e essa ideia vai mudar tudo. Gente, todos nós somos criativos. Todos nós somos criativos. Sabe por que eu contei a história do Walt Disney, do Mickey? Porque você imagina se ele tivesse acreditado no que o dono do jornal falou. Você não é uma pessoa muito criativa, não. Vocês acham que ele teria conseguido construir tudo que ele construiu? Teria conseguido fazer tudo que ele fez? Eu acho que não, né? Então, antes de falar de inovação, de como é que a gente tem ideias novas, é muito importante que vocês acreditem em vocês mesmos. São vocês que cuidam do próprio negócio, vocês são os protagonistas do próprio negócio. Então é muito importante, acredita na sua criatividade. A gente geralmente quando é criança é muito criativo, né? Aí a gente vai crescendo, esquece de ouvir aquela voz interior, esquece de ter ideias, a gente esquece de acreditar na gente mesmo. Então a primeira coisa para a gente trabalhar, falar sobre inovação, é você prestar atenção que você pode. Você pode inovar, você sabe inovar, você só tem que soltar a sua criatividade e a gente vai falar um pouquinho aqui como é que a gente solta a criatividade também. Vamos lá? Como é que a gente solta a nossa criatividade? Como é que a gente faz para perceber que pode ter ideias novas e diferentes? A gente tem alguns truques para a gente soltar a criatividade, sabe? O primeiro truque é o seguinte: começa a fazer coisas diferentes do jeito que você sempre faz. Por exemplo, se você vai sempre para um caminho para casa, tenta fazer um caminho diferente. Se você sempre calça primeiro o pé direito, passa a calçar o pé esquerdo. Essas pequenas coisas são truques que ajudam a soltar a sua criatividade.
ajudam você a começar a fazer diferente aquelas coisas que você habitualmente fazia sempre da mesma maneira, sempre igual. E por que é importante a gente soltar a criatividade? Não se especializa só, eu agora faço artesanato, ou cuido do meu salão de beleza, ou trabalho com gastronomia e só vou me informar sobre o assunto do meu trabalho. Não, gente. Para soltar a criatividade, vocês precisam se interessar por outras coisas também. Além de fazer diferente o que você sempre faz, busque se interessar e saber, aprender sobre coisas diferentes também. Isso vai ajudar a soltar a sua criatividade. E vocês sabem o que acontece quando a gente solta a criatividade, começa a prestar atenção em outras coisas? Surgem as ideias. Ser criativo é pensar em um monte de coisa, né? Mas no meio daquela nossa criatividade, a gente acaba tendo ideias. Tive uma ideia. E muitas dessas ideias vão ter a ver com o seu negócio. Então, por isso que é importante, solta a tua ideia, solta a tua criatividade, e aí você vai começar a ter ideias diferentes, vai começar a pensar de maneira diferente o seu próprio negócio também. Agora que você já tem alguns truquezinhos para soltar a sua criatividade, você já começou a ter algumas ideias diferentes. Não censura essa ideia, sabe? Às vezes a gente pensa, eu podia fazer isso no meu negócio, ou eu podia fazer diferente o meu produto, ou eu podia embalar de uma maneira diferente, e a gente logo censura, né? Vem logo aquela vozinha. Mas pode mesmo? Não. Eu quero que vocês soltem a criatividade de vocês e tenham bastante ideias diferentes. Tem gente que pega um caderninho e começa a escrever as ideias mais doidas que tem. Existe até uma técnica para a gente fazer isso. Você começa a pensar sem censurar suas ideias novas para o negócio e vai escrevendo no papel e depois você começa a analisar, ver se daquelas ideias podem surgir alguma coisa a mais para o que você faz. Então a gente tem que ser criativo e a gente começa a ter ideias quando a gente é criativo. E Helena, como é que surge a inovação? Gente, a inovação acontece quando essas ideias se transformam em algo lucrativo para o seu negócio. A gente já falou um pouquinho sobre criatividade, sobre como soltar a sua criatividade, fazendo diferentes coisas que você sempre faz. E a gente vai falar um pouquinho do seguinte, é a criatividade, dessa criatividade, que surgem novas ideias. Novas ideias que podem ser, às vezes, as mais loucas possíveis. À primeira vista, podem parecer até meio estranhas. Mas a gente não pode censurar as nossas ideias. Se você quer realmente inovar, você, toda vez que tiver uma ideia, mesmo que ela pareça meio estranha, mesmo que aquela vozinha fale assim, será que vai dar mesmo? Não censura, não. Anda com um caderninho e anota essa ideia que você teve. Tem gente até que senta em algum lugar, relaxa um pouquinho e começa a deixar a cabeça voar. E aí surgem algumas ideias, até meio estranhas a princípio. Gente, não censura. Vai escrevendo no caderninho e deixa aquilo amadurecer. Conversa com outras pessoas, sabe? Troca com outras pessoas essa ideia que você teve para o seu negócio. Porque é dessas ideias que vai sair a inovação. A ideia de inovação está sempre ligada ao retorno financeiro. Você pode ter muitas ideias, as mais loucas possíveis para o seu negócio, porque são dessas ideias que vão sair coisas que podem se transformar em uma inovação para o seu negócio. No momento que você pega uma ideia, testa essa ideia no mercado, a gente vai falar sobre isso no módulo 2, testa essa ideia no mercado com seus clientes, com o seu público, e você percebe que essa sua ideia tem um retorno financeiro para o seu negócio, aí você tem uma inovação no seu negócio. Então, inovação está sempre ligada a um retorno para o seu negócio. Pode ser no seu produto ou pode ser no serviço, na maneira como você entrega isso para o cliente. Agora que vocês entendem como é que a gente passa da criatividade, como a gente aumenta a nossa criatividade para as ideias e para a inovação, nós vamos encerrar aqui o nosso primeiro módulo e vamos disponibilizar para vocês os exercícios sempre no Facebook, sempre no nosso grupo. Agora, é muito importante você saber que no segundo módulo desse curso, nós vamos receber empreendedoras da própria Splend que trouxeram as suas dúvidas com relação à aplicação mesmo, como é que a inovação funciona no seu negócio, no seu tipo de negócio. Então, esse vai ser o nosso segundo módulo. Até lá!